Rubens e Jaque, vocês terminaram uma eleição em que perderam por apenas 318 votos. Parece natural que sejam candidatos agora, novamente, numa eventual nova eleição que vai ser marcada pelo TRE. Em virtude não só da questão da diferença de votos, né, Martinelli, mas sobretudo em relação à questão da própria, do grupo de pessoas, da militância que nós temos, dos partidos que continuam junto conosco nesse processo e também do anseio da população em nos capitalizar essa questão da futura eleição. Então é uma vontade, um desejo, se assim nossos partidos entenderem, nas convenções partidárias, nós concorrermos à próxima eleição. Vocês concorrendo na eleição, Cachoeirinha, ela resta parada, né, pela política, vamos dizer assim, os dois últimos anos, CPIs, impeachment, irregularidades apontadas no governo Mickey, o governo Maurício também, denúncias. Como fazer para a cidade sair desse momento, assim, seja desse momento político também, que isso atrapalha muito, mas também a atração de investimentos, de emprego, como se faz? Qual é o plano de vocês? A questão, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo, Rafael, que a questão política, ela de certa forma, ela atrapalha um pouco, mas a questão da gestão ou da falta de gestão, ela atrapalha muito mais. Tendo em vista que, por exemplo, no governo Mickey, ele tinha a maioria na Câmara e continua a mesma base de governo, continua a maioria na Câmara, continuou com o Maurício, tinha uma tranquilidade absoluta em relação a nenhum tipo de comissão parlamentar de inquérito a ser aberta ou o recebimento de nenhuma comissão processante, e o que faltou, na verdade, foi falta de gestão. Obviamente que isso prejudica muito, porque cria uma instabilidade institucional no município e obviamente, quem quer vir para o município avalia isso antes e acaba criando, muitas vezes, um obstáculo de vir para o município, desenvolver economicamente, geração de emprego, de renda, e nós temos que destravar isso. O município tem que destravar é um município com um potencial gigante, mas que hoje, por falta da gestão e por uma questão das coisas estarem, né, politicamente tão amarradas, o município acaba não sendo recebendo o tratamento devido e o caos que se encontra hoje. Hoje nós temos obras paradas, nós temos projetos que não têm fim, por exemplo, a ciclovia da Flores da Cunha, né, que é um problema que foi instalado no município. Nós temos creches também abandonadas, obras, não só creches, mas o skate park foi abandonado, 2 EMEIs, a Praça Céus, que até agora não se resolveu. Enfim, o município realmente está estagnado. E o que nos preocupa é a questão do desenvolvimento econômico. Hoje o município, tu vais no centro das indústrias, ali no distrito industrial, tu vês as empresas indo embora do município. Shopping do Vale, vai no Shopping do Vale e olhas como está o Shopping do Vale, né? Então, assim, isso nos preocupa muito porque é perda de emprego, de geração de renda e, sobretudo, também perda de receita, que também é fundamental para o município continuar investindo no serviço na ponta para o cidadão. Nessa questão da gestão que falaste, Rubens, foi apresentado um financiamento, né, de mais de 50 milhões, né, e teve aprovação tranquila e ele depende do município estar com as certidões em dia, de previdência. Foi feita uma reforma da previdência agora, um meio paliativo, possivelmente vai ter que se fazer mais. A gestão de pessoal com os reajustes agora, ela passa dos 54%, os 51% necessários para conseguir o financiamento. Como é que vocês vão tratar essa questão, já que possivelmente, se não crescer a receita, já que o governo atual ele apostou numa futurologia, né? Diz, não, a receita vai crescer. Se não crescer, vocês vão ter que cortar CCs, por exemplo, que é uma coisa que é dramática sempre na política. Na verdade, a questão, eles realmente apostaram numa possibilidade de crescimento da receita para se enquadrarem dentro do percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo esse quadro, essa situação, não há muito o que se fazer. Temos que
cortar na carne, enfim, isso é necessário para que se possa viabilizar a questão dos financiamentos e todas as outras questões para que o município volte a andar, né? E isso realmente é grave, a questão da Previdência foi feito o primeiro ajuste, passou pela Câmara e agora está para segundo turno, né? Então é algo a ser enfrentado no futuro governo, seja ele qual for. O Mato do Júlio, né, uma questão super polêmica, né? O MIC, inclusive, propunha a construção de uma perimetral, né, usando parte da negociação, né? Como é que vai tratar essa questão? Tu tem disposição já? Estudaste essa questão? Nós conversamos muito, eu e a Jaque, em relação a isso, e ouvimos muito também as pessoas em relação ao tema Mato do Júlio. Para começo de conversa, nós não somos contrários a investimentos ali no Mato do Júlio, até porque é uma área privada, mas só que nós temos que conversar exaustivamente com a população, com a sociedade civil organizada, ouvir a todos para que se possa fazer algo que esteja de acordo com a vontade de todos, tanto das pessoas que querem a preservação, quanto as pessoas que querem a questão da manutenção da Casa dos Batistas e todo aquele conjunto do sítio arqueológico e também do desenvolvimento, porque não tem dúvidas que aquele espaço da forma que está acaba travancando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, mas não da forma que foi proposta no governo MIC. Nós temos que rever completamente. Ali nós tínhamos uma dação de uma parte dessa área, se não me falha a memória, 8 ou 10 hectares, sendo que 4 hectares era em linha contígua ao posto de saúde de especialidades, perto da prefeitura, e o restante lá no banhado, né? E, em contrapartida, o município daria uma isenção de todo a dívida que existia, mais os 5 anos, que daria mais ou menos em torno de 35 milhões de reais. O que não é razoável, né? Mas o mais importante é fazer, e também na Câmara teve um detalhe, quando nós estávamos lá, eles mandaram primeiro a aprovação do plano diretor do zoneamento do Mato do Júlio, para depois fazer a discussão com a sociedade, o que era completamente fora de lógica. Então o que nós queremos fazer é trazer para a pauta a questão do Mato do Júlio de forma muito clara, muito transparente, envolvendo toda a sociedade e todas as entidades vivas, os organismos vivos da cidade. É isso que nós queremos. Tens algum exemplo de gestão? De gestão? Eu penso que, Rafael, a gestão a mais acertada é uma gestão equilibrada, que consiga entregar a prestação de serviços à população de forma digna, decente, efetiva e ao mesmo tempo mantenha um diálogo muito salutar com os servidores e possa impulsionar com que os servidores prestem a melhor prestação de serviços para a população, né? Então é esse equilíbrio que eu vejo como o melhor projeto de gestão. Exatamente, até, Rafael, me permite, que a gente discute muito, o Rubens, e não é o Rubens, é um coletivo, porque aqui são representatividades que as pessoas nos delegam essa representatividade. Nós acreditamos numa gestão democrática, tá? Então ver os setores da sociedade é extremamente importante, né? A gente ouvir cada setor, cada região da nossa cidade. Por que hoje a gente se coloca e caminhando na cidade as pessoas dizem, vocês vão de novo, vocês têm que ir, diz isso para o Rubens, diz isso para mim, né? Por que isso? Há um anseio da sociedade, mas isso se estabelece na relação de diálogo, né? Nós vamos ter que ouvir todos os setores. Uma gestão, ela tem que caminhar para a amplitude de democracia, né? Não existe, cai governos que não se estabelecem relações de diálogo, né? Então essa gestão será dentro dos princípios já balizados pela lei, né? Publicidade, transparência, economicidade, gestão, né? Aqueles princípios balizadores, e principalmente esgotando exaustivamente até chegarmos num consenso. Sabemos que existem divergências, setores pensam diferente, né? Mas enquanto não se esgotar a possibilidade de chegarmos num acordo,
né? Eu não posso por si só tomar decisões. Tem coisas que são burocráticas na gestão. É ali temos que tomar a decisão. Para isso estão ali alguém que foi eleito, né, nas urnas. E aí que eu quero chegar, né? Foi na questão por que Cachoeirinha está vivendo esse processo. Porque não respeitou balizadores legais. E aí foi um movimento da AIGE, que é esse processo que se deu e que ocorreu por 7-0, né, o afastamento e novas eleições em Cachoeirinha. Então a gente vai continuar sendo o que sempre somos. Nós não vamos nos robotizar ou ser midiáticos, né? Rubens é Rubens, Jaque é Jaque, né? A população conhece, né? Então isso nos incentiva a discutir internamente, né, com os filiados dos partidos, a nossa posição de sermos representação, né? E não só de partidos, né, da própria sociedade. Porque é uma eleição diferente, né? Porque ela não é uma eleição onde também concorrem os vereadores. Os vereadores já estão eleitos. Sim. E quem vencer essa eleição vai governar por 2 anos e meio, vamos dizer assim. Acredito que seja esse o tempo, né? Yeah. Vocês nessa base, se mantiverem a mesma base, vocês terão 2 vereadores, né? Mana do Parque e Nelson Martini. A gente percebe muito a Câmara de Cachoeirinha, às vezes, fazendo de refém quem está no governo, né? Como é que vocês vão lidar com isso? Rafael, eu tive 2 mandatos na Câmara e a Jaque 2 mandatos também. Tá? Fui presidente da Câmara. A gente sabe como funciona o parlamento, a gente tem que ter o maior respeito pelo parlamento e o diálogo é a mola propulsora disso tudo. Né? Nós temos que ter respeito pelo parlamento e, sobretudo, o diálogo que nós não víamos antes. Né? Então, Faltou do Mick e também do Maurício, acha isso, que eles tinham uma maioria... Faltou muito. Ampla, né? Faltou muito diálogo, não existia isso, não existia, no MIC não existia diálogo, era por ter essa segurança de ter uma base, não se dialogava com o parlamento. E isso acaba criando uma conjuntura muito ruim para a cidade, porque eu preciso daquela base, eu sei que aquela base estará lá, e aí entra na questão de se tornar refém. Eu acho que o diálogo liberta inclusive disso, ser muito claro, muito transparente, com os projetos muito claros de benefício para a cidade e o convencimento do parlamento em relação aos projetos que o executivo eventualmente levará para o parlamento. A própria população sendo protagonista, né? Qual o vereador que não quer ver políticas públicas? Acho que todos são beneficiados com políticas públicas de verdade, né? Não só o seu gueto, digamos assim, mas transformar esse pedido em políticas públicas, não para pessoas, vereadores no caso, né? Mas para a população. Tem ideias boas, tem ideias excelentes lá, elas têm que ser construídas enquanto políticas públicas. E é assim que a gente entende. E muitas vezes também a Câmara, ela pode contribuir muito com os projetos do Executivo, né? Mas ela tem que ser ouvida e tem que se travar uma discussão, né? E o diálogo ele é fundamental para isso, para que haja o aprimoramento desses projetos, porque muitas vezes eu posso entender de uma forma e a Jaque da mesma forma, mas o parlamento pode entender de outra e inclusive aprimorar aquele projeto, enfim, aquela ideia dentro do cenário da Câmara. Então, o diálogo é permanente e... O diálogo é fundamental, mas saber as posições também é fundamental. O que é legislativo e o que é o executivo, né? Um legislativo tem que fiscalizar uma gestão, porque fiscalizando ela pode orientar melhor, né? A título, vou dar o exemplo dessa ciclovia que tem aí, né? Se ouvisse o anseio da população, a população é sábia, o povo é sábio. O povo disse, mas como fazer uma ciclovia em plena avenida, com os postes arrancando árvore, sem antes isso ter sido discutido com os segmentos? E ali eu coloco o segmento comércio, o segmento ambientalista, os ciclistas, né? Enfim, todos os segmentos que vão se utilizar daquela questão ali da ciclovia. Onde está a ciclovia? Aonde parou? O quanto foi gasto?
Se tiver vereadores vendo isso, ele baliza um governo. Ele vê, erramos, a população não quer isso. Ou seja, estou desperdiçando dinheiro, porque agora vou ter que refazer tudo isso aqui de novo. Vou transformar no quê? Em vasos, na Flores da Cunha, com folhagens? O que vai ser agora isso aqui? Né? Estamos com um problema. Às vezes uma oposição que aponte os caminhos, ela é muito mais construtiva do que uma base passiva. Né? Então a gente tem que saber dosar e se interpretar. A ação de vocês na Justiça Eleitoral, ela caçou o Mick e o Maurício, né? Sim. Mick, que fazia parte do PSB, partido desde 2000 na prefeitura, 2 governos de José Stedley, 2 governos de Vicente Pires. E agora Vicente e Stedley apoiam vocês. Como se explica isso para o eleitor? Na realidade, quem está apoiando não é o PSB. O PSB não está nos apoiando. O PSB, inclusive... É base de governo. É base de governo, apoia, está juntamente com o atual prefeito, Christian, e me parece que assim permanecerá. O que se tem de apoio é o apoio pessoal de José Luiz Stedley e de Vicente da Cunha Pires. Esses são os apoios pessoais na condição de ex-prefeitos, de pessoas que querem o bem da cidade, como assim foi o apoio, né, um eventual apoio do Antônio Teixeira e de outros tantos que querem o bem da cidade. É uma construção, uma conjunção de forças para resgatar e conseguir fazer com que a cidade possa continuar caminhando e evoluindo. O PSB não faz apoio, não manifestou apoio. Né? Foi uma questão pessoal, né, do José Luiz Stedley, né, e não é segredo para ninguém. Né? Muitos anos a gente tem uma certa amizade, né? Ali se tornou uma amizade, não é uma questão partidária, é uma questão de amizade. Né? E ele percebeu durante a campanha, e todo mundo sabe naturalmente o afastamento que teve o Stedley do ex-prefeito afastado. Né? Já viu um distanciamento de ideias, de opiniões, só não se conflituaram em nome de um partido. Até isso, Rubens. Só uma questão, e o Vicente ele se desfiliou do PSB, atualmente ele não está afiliado ao PSB. Foste secretário do governo Mick, por que saíste? Eu saí porque, na realidade, eu tinha um projeto, né? A Secretaria de Obras e Infraestrutura cabia ao MDB, né? Que tinha feito, dentro da proporcionalidade de votos, uma proporcionalidade grande, então a Secretaria cabia ao MDB. Naquele momento, os vereadores ali que compunham a bancada do MDB, por motivos variados, não podiam assumir. Eu assumi com o compromisso de ficar apenas no início do governo 6 meses, porque desejava concorrer à presidência da Câmara e precisava construir isso. Então eu fiquei de janeiro a junho na secretaria, e depois eu voltei para a Câmara para fazer a minha candidatura, construir minha candidatura a presidente. E em 2018 eu fui presidente da Câmara de Cachoeirinha. Tinhas uma avaliação negativa naquele momento do governo ou ainda não? Era prematuro, nós confiávamos ainda no governo, Rafael. Nós tínhamos uma confiança, porque passava uma confiança, o projeto todo, a preparação do governo, antes mesmo desse governo do prefeito afastado assumir, teve toda uma preparação. Então se dava áreas de muita seriedade, de muita responsabilidade. O que, com o passar do tempo, ali depois de 2018, a gente começou a ver que não era bem assim. A Jaqueline teve uma função muito importante nisso, em apontar muitas coisas que nós fomos vendo durante o período, durante aquele tempo, quando era presidente da Câmara, e nós fomos vendo que guardava muita lógica, que tinha muita lógica aquilo que ela vinha apontando, e começamos a nos aprofundar e chegamos à conclusão que realmente tinha algumas coisas muito, no mínimo estranhas que vinham acontecendo, e nós começamos a investigar. Houve a propositura de uma comissão processante naquele período, enfim, nós votamos pela investigação, né?
E depois todos os dobramentos de outras CPIs, que vocês sabem bem que aconteceram, sempre foram arquivados, mas sempre com o nosso voto de pelo menos investigar o que vinha acontecendo. No que o Rubinho é diferente dos outros, vamos dizer assim? Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu perfil, né? Eu tenho um perfil que eu tenho mais próximo das pessoas, eu tenho esse contato mais direto com as pessoas. A Jaqueline tem uma questão mais administrativa, mais burocrática, técnica. Mais técnica. E cada um tem o seu perfil, né? Os outros candidatos, ou aqueles que concorreram conosco, aqueles que virão a concorrer, também, cada um tem seu perfil, né? Eu tenho o meu, eu vim das camadas mais fragilizadas da sociedade, da camada mais pobre. Eu tenho uma entrada muito grande nas vilas da cidade, nos bairros mais periféricos, conheço a realidade sofrida da população, sei o que as pessoas lá na ponta precisam, desejam e não têm, né? Então, isso me dá a condição de, sabendo as necessidades que as pessoas têm, em poder, enquanto agente político, suprir as necessidades das pessoas, porque eu conheço e sei a dor das pessoas. Vocês têm falado nos encontros que têm feito em Cachoeirinha que vocês tratam como se tivesse zerado aquela eleição e querem recomeçar a construção, também ouvir diferentes setores, né? Tem ideologia nessa questão? Ou isso não importa para vocês? Afinal, vocês vão fazer uma campanha no meio de uma pré-campanha nacional extremamente polarizada, né? A minha posição é nós tratarmos dos interesses da cidade, Rafael. Se nós polarizarmos ou se nós quisermos trazer a questão nacional para o debate interno da cidade, nós vamos acabar não atendendo os anseios da população, e é o que nós precisamos. A cidade, ela precisa de um rumo, ela precisa de um norte, e toda a dedicação, todo o foco necessário é nisso. É cuidar da cidade, cuidar das questões locais, tratar dos problemas. Nós já temos muitos problemas para serem tratados e sanados, e isso acabaria, as questões ideológicas, ainda nos atrapalhando ainda mais na condução desse processo. Conta um pouco da tua história, Rubens, para quem não te conhece. Bom, eu vim para Cachoeirinha com 4 anos de idade, fui criado num bairro periférico lá na Nova Cachoeirinha, perto do Canarim. Estudei em escolas públicas do município, trabalhei em construção civil, trabalhei em olaria, depósitos, vendedor. Depois fiz direito, pós-graduei, comecei minha atividade jurídica, depois comecei teologia. Enfim, a vida foi indo para esse caminho. Eu trabalhei muito na questão da advocacia social, né? Trabalhando, atendendo as pessoas, as necessidades mais básicas das pessoas de saúde pública, por exemplo, necessidade de medicamentos. A gente demandava para conseguir medicamentos, internação hospitalar, exames, cirurgias, enfim, das mais variadas necessidades que a população tinha e que não era atendida. Então, a política para mim a advocacia foi um caminho, uma porta natural de abertura para a questão política. Tá certo. Cachoeirinha tem jeito, com o orçamento que tem, com as condições que tem hoje, o que tu prometer numa campanha, caso concorras, tens como cumprir? Cachoeirinha tem jeito, e por isso que nós fomos em 2020 ser candidatos a uma chapa majoritária, porque acreditamos na cidade, temos convicção que a cidade tem jeito, tem saída, tem solução, basta nós nos empenharmos e fazermos a gestão certa, qualificando a gestão, colocando pessoas que gostem de pessoas, pessoas que queiram fazer pela cidade aquilo que a cidade merece, o que a população merece. Então, a cidade, ela tem um orçamento bastante robusto. Se nós analisarmos, é mais de R$500 bilhão anual, quase 600 milhões. Ou seja, tem muita coisa para ser construída na cidade, não se justifica tantas coisas paradas como se apresentam hoje. Nós temos mais de uma centena de ruas sem nenhum tipo de pavimentação, nós temos escolas abandonadas,
postos de saúde completamente depredados, depreciados, obras inacabadas, enfim, uma série de questões que nós precisamos resgatar na cidade. Porque, e mais do que isso, nós precisamos criar também o sentimento de pertencimento da população. Porque com todas as questões que Cachoeirinha passou nos últimos anos, Rafael, isso criou um sentimento muito ruim na população. As pessoas deixaram de acreditar que é possível. Então nós temos que resgatar isso, não só na população, mas nos servidores públicos, nas pessoas que são envolvidas com a questão política. Precisamos resgatar essa alma, essa vontade de fazer com que a cidade cresça, se desenvolva, que as pessoas tenham orgulho de dizer que moram em Cachoeirinha. O que nos move é a esperança, né? A esperança daquilo que a gente teve de aprendizagem no último pleito. Foi muito gratificante, né? Ver homens, mulheres, adolescentes, crianças, né? Também a nossa campanha, Rubens, eu digo com orgulho, foi uma campanha na raça. Foi no, que nem dizia, né? Foi arrastando as tamanquinhas, né? Foi arrastando as tamanquinhas. E assim seremos, assim a gente vai estar, a gente está sempre em contato, a gente não perdeu o contato, né? Nós estamos aqui militantes, né? E somos militantes. Quando eu digo recomeçar, todos os dias quando a gente acorda, é um recomeçar, a gente recomeça, né? E recomeça mais experiente. E se vai errar de novo, então tu tem que recomeçar de novo, né? Então aquela campanha de 2020 nos deu muitos subsídios, até para, se nós aqui formos endossados pela militância, pelo partido, nos deu substância até para remodelar um plano de governo. Até né? porque, já que é importante frisar, depois da eleição de 2020, nós não abandonamos a cidade, nós continuamos na cidade, transitando, vendo os problemas, conversando com a população, percebendo o sentimento da população. Então a gente continuou. Né? Sou muito grata, porque aonde eu vou, e o Rubens também, às vezes a gente faz agendas juntos, né? Aonde a gente vai, a gente é muito bem recebido. E isso por si só fala. Né? Tu chegar no local, as pessoas te abanar, as pessoas virem te cumprimentar, as pessoas que pena, viu o que aconteceu, vocês ganharam. Tem muita gente com aquela questão do apagão, foi as urnas, existe aquela coisa, né, das pessoas achar que nós perdemos a eleição porque manipularam urnas, sim, né? Então as pessoas têm muito isso ali, né? Enfim, porque realmente coincidiu, nós antes do apagão nós estávamos na frente, e depois do apagão nós... Sim, o problema no sistema do TRE, tão pequenos, no lançamento, né? Na divulgação dos votos. Se a gente for ver, foi por 100 e poucos votos, né? A metade dos 300 e pouco mais um nos daria a eleição, né? Então, o que nos move é essa esperança, Rafael, a militância, colocando, vocês. O incentivo da população, o carinho da população, a vontade que a população tem em continuar apostando em nós, é isso que nos move hoje.